Rafael, a gente tem visto, né, um cenário fiscal bastante desafiador, a gente tem falado bastante a respeito dessas movimentações. O governo tem defendido o pacote, tem defendido as medidas que estão sendo divulgadas aí como essenciais para sustentar a política econômica, mas tem enfrentado e bastante resistência do Congresso Nacional, que diz aí que não vai tomar nenhum tipo de medida, não vai chancelar nenhum tipo de medida para elevar os impostos da população. Inclusive, com todo esse cenário e pedindo, né, questões referentes aí a emendas parlamentares. Queria entender um pouco da sua percepção, né, sobre esses pacotes, sobre essas medidas e sobre essa queda de braço, né, entre o governo e o Congresso Nacional. Pode frustrar ainda mais a Receita, pode trazer ainda mais perda de credibilidade em relação ao fiscal do governo diante desse cenário de instabilidade? O que a gente tem visto é uma sinalização muito negativa por parte do governo quando ele insiste na questão da arrecadação, né? Então, o governo quer solucionar o problema fiscal via mais aumento de impostos, isso considerando que a gente já vem, né, de 2 anos de um aumento relevante da carga tributária. Só no ano passado a gente teve um crescimento da receita cerca de 10% acima da inflação, e ainda assim isso não foi suficiente para a gente chegar no superávit primário. Para 2025, o cumprimento da meta ele está relativamente tranquilo, independente dessa receita extra entre 10 e 20 bi que o governo estima com o IOF, né? A gente tem algumas revisões aí com algum recuo, mas mesmo que o IOF seja completamente derrubado agora no Congresso, né, que se o decreto for derrubado, a ausência dessa receita não é fundamental para o governo fechar as contas desse ano. É possível, com algum empossamento e segurar um pouco mais o crescimento das despesas, que o governo cumpra a meta. Lembrando que a meta esse ano vai ser um déficit ali próximo de 70 bi. No último relatório bimestral, o governo já colocou uma estimativa de um déficit de 90 bi, ele contingencia 20 para poder dar a meta. A gente sabe que tem um espaço ali, além do contingenciamento, para o empossamento. A meta desse ano é cumprida, ainda assim com um déficit aí próximo de 75 bi, que é a nossa estimativa. O grande foco, tanto do governo quanto do Congresso, está nos gastos de 2026, né? Então, o governo quer crescer o máximo que ele consegue esse ano de gastos para entrar em 2026 com um patamar de gasto mais alto. Lembrando que, apesar da gente não ter mais a regra do teto de gastos, a gente tem também uma regra de teto, né? O crescimento dos gastos é atrelado ao gasto do ano anterior. Então, se ele gasta mais no ano que vem, ele entra no próximo ano com uma base maior. E é um ano de eleição, então ele não quer abrir mão de nenhuma despesa esse ano. Então, acho que essa é a grande sinalização negativa na nossa visão, que o governo continua sem fazer nenhum empenho pelo lado dos gastos, e todo ajuste ele ainda foca pelo lado da receita, e claramente tem um desgaste hoje, né? Quão mais a gente consegue subir os impostos aqui no Brasil.